Bom dia, crianças! Quanto tempo, né? Desde quarta-feira estamos sem nos ver, mas graças a Deus e espero que vocês estejam todos bem de saúde e bem animados para iniciar mais uma semana de aula. Então hoje é quarta-feira, vamos registrar o nosso caderno desta forma. Já está aí, 3 de novembro de 2021. O seu nome completo, o nome da professora está escrito que é Neuza Aparecida. Onde tem o X, pula uma linha. Atividade número 1. Vocês vão assistir um filme do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque essa semana nós vamos fazer atividades, vamos falar muito sobre o sítio, sobre as obras de Monteiro Lobato. 2. Caderno. No caderno, depois que você vê o filme, você vai fazer uma lista dos personagens que apareceram no filme. Depois disso, nós vamos montar um gráfico com esses personagens para vocês votar no personagem preferido. 3. Atividade no livro de matemática, página 147. E Xerox tem uma tarefinha de PQVAE e ensino religioso, que vai falar sobre diferenças e fofocas. Certinho? Então, registra no caderno. Em primeiro lugar, a professora vai deixar o link do vídeo lá no grupo. Vocês assistem primeiro para depois fazer as tarefinhas, tá bom? Vamos lá? No filme, vocês puderam ver que tem vários personagens. Aparecem o Pedrinho, a Narizinho, tia Anastácia, Dona Benta, a Emília, a Cuca, o Saci, a Coruja, o Visconde, o tio Barnabé e o Rabicó. E nessa história relata o seguinte, que tudo que acontece de ruim em uma casa é travessuras de quem? Do Saci, não é mesmo? Então agora, após vocês terem visto o filme e a gente ter falado sobre os personagens, no seu caderno você vai registrar o nome desses personagens. Registrando o nome dos personagens que apareceram, a gente vai fazer um gráfico com 4 personagens que você acredita que é mais importante na história, que mais aparece na história. E vai fazer uma votação com as pessoas de casa para ver quais deles que eles mais gostam, certo? Para fazer esse gráfico, a gente vai fazer da seguinte forma, a professora vai te mostrar. Aqui você fez a lista dos personagens que aparecem no filme, certo? Aí você vai escolher 4 nomes desse. A professora vai fazer como exemplo, só para você ver como faz um gráfico. Eu vou escolher Pedrinho, Narizinho. Vou escolher esse que é Pedrinho, a Narizinho, a Emília e o Visconde. Escolhi 4. Aí, para eu montar o gráfico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um quadro com as retinhas, com os quadrinhos, e vou pôr o nome deles embaixo. Aqui, como a professora escolheu 4, ela escolheu Visconde, Emília, Pedrinho e Narizinho. Aí, faz de conta que na minha casa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. As pessoas, cada pessoa só pode votar em um personagem, certo? Quem votar no Visconde não pode votar na Emília. Quem votar na Emília não pode votar nos outros. Quem votar no Pedrinho não pode votar nos outros. Quem votar na Narizinho também só pode votar na Narizinho. Por exemplo, faz de conta que aqui na minha casa eu tenho 6 pessoas. 2 pessoas votaram em Visconde, certo? Então, aqui eu vou pôr um X aqui e outro X aqui. Aí, uma outra pessoa falou assim, não, eu gosto mesmo é da Emília.
Aí votou na Emília. Aí o outro falou assim, eu gosto é do Narizinho. Aí uma outra pessoa falou assim, eu gosto é do Pedrinho. Aí a outra pessoa falou também, não, mas eu gosto é da Narizinho também, porque eu acho ela uma menina muito simpática. Então, como tem 6 pessoas na minha casa, ficou assim um voto. 2 pessoas votaram no Visconde, uma na Emília, uma no Pedrinho e 2 pessoas na Narizinho. Aí eu quero saber de você. Quais foram os personagens mais votados nesse gráfico? Foi o Visconde e a Narizinho, certo? E o menos votado? Foi a Emília e o Pedrinho. E se eu somar o voto de todas as pessoas, vamos ver quantas pessoas que votaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas votaram. Se eu pegar os votos do Visconde, juntar com o voto da Emília, vai dar quantos votos? 1, 2, 3. E se eu pegar os votos do Pedrinho com o da Emília? 1, 2. Se eu pegar da Narizinho e do Visconde, quantos votos serão? 2 mais 2? 4. Então, assim, você entendeu como faz um gráfico? O gráfico você vai pôr os seus personagens preferidos, chamar as pessoas da sua casa para fazer a votação. Depois você vai ver qual deles teve mais voto e qual teve menos voto, e vai registrar da seguinte maneira. Aí, assim que você terminar o gráfico, você vai copiar no seu caderno. Qual personagem teve mais votos? Não foi só um, né? Então, foi o Visconde e a Narizinho. Você vai escrever o nome deles 2 aqui. Depois, quem teve menos voto? Também não foi só um, foi a Emília e o Pedrinho. Você vai colocar o nome. Escolha 2 quantidades que aparecem no gráfico e escreva por extenso. No meu gráfico, eu coloquei a soma. Eu vou pensar na soma, que é o número 6, que foram 6 pessoas que votaram. E vou pensar no número 2, que foram 2 pessoas que votaram no Visconde. E isso é por causa do meu gráfico, mas o seu gráfico vai ficar diferente do da professora, certo? Depois, embaixo, faça a decomposição dos números em unidade de dezena. Os meus números, como eu escolhi o 6 e o 2, só tem unidade. Então, vai ficar 6 unidades. E embaixo vai ficar 2 unidades. Certo? Então, aí você vai fazer o seu, vai tirar foto para mandar para a professora. Lembrando que não é para você copiar esse da professora. Esse da professora é só um exemplo. Só para você saber como faz, certo? Vamos para a próxima atividade? A atividade xerocada de hoje é essa aqui. Essa é de PQV, AE e de ensino religioso, que está a data do dia 3 de novembro de 2021. Vamos falar sobre respeito, sobre respeitar as pessoas, que já não precisa respeitar só as pessoas mais velhas, tem que respeitar todas as pessoas. E vamos falar também sobre fofoca, que fofoca é uma coisa que acontece muito e às vezes faz a gente até perder certos amigos, né? Então, não vamos fazer fofoca e vamos respeitar bastante todas as pessoas. Não interessa se são idosos ou se são crianças como nós. O que interessa é que a gente tem que respeitar todos, certo? Toda criança deve ser respeitada, mas também deve saber respeitar. Viu o que a professora falou? Que não importa a idade, as crianças também têm que ser respeitadas. Mas em troca, elas também têm que saber respeitar todas as pessoas, animais, tudo, né? Por que devemos respeitar os mais velhos? É uma pergunta para você pensar. De que forma as crianças devem ser respeitadas?
Como que uma criança tem que ser respeitada? Toda criança deve respeitar seus pais, o próximo e os mais velhos. Pinte a palavra usando sua cor predileta. Você vai pintar a palavra respeito usando sua cor ou cores predileta, que você, para ficar bem colorido, você pode pintar cada letra de uma cor. E que palavra é essa? R-E-S, respeito. Respeito. Aqui, ó. Pinte a cena com muito capricho. Então, eu quero essa atividade bem colorida e colar no seu caderno após aquela atividade do gráfico, certinho? Agora, vamos fazer a última atividade, que é a do livro. No livro de matemática, vocês vão resolver essa atividade da página 147, que é um gráfico também, um gráfico envolvendo animais, tá? Mas é mais ou menos do mesmo tipo desse que vocês fizeram no caderno. Vamos ler. A professora vai ler junto com vocês a questão 9. Os alunos do primeiro A entrevistaram todos os alunos da escola para fazer uma pesquisa sobre o animal favorito entre tartaruga, gato, peixe, cachorro e coelho. Cada aluno só poderia votar em um animal. Para apresentar o resultado dessa pesquisa, eles construíram o gráfico abaixo. Aqui está o gráfico. Quem votou na tartaruga foram 3 pessoas. Quem votaram no gráfico? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. No peixe, 4. No cachorro, 6. E no coelho, 2. Aí tá todos os dados do gráfico aqui, aí vem as questões para você responder. Qual é a diferença entre a quantidade de alunos que prefere coelho e a que prefere tartaruga? Aí você tem que fazer a continha. Você tem que ver qual que tem mais e tirar a menor parte dele. Que aí você vai ver a diferença que dá. Igual. Coelho e tartaruga. Tartaruga tem 3 e coelho tem 2. Então, você vai tirar 2 risquinhos da tartaruga. Vai sobrar quanto? Somente 1. Então, a diferença entre eles é 1. Qual é a diferença entre a quantidade de alunos que prefere peixe e os que preferem coelho? Coelhos são 2 e peixes são 4. Você vai riscar 2 quadradinhos do peixe, o que sobrar é a diferença. Qual é a diferença de votos entre o animal mais votado e o menos votado? O mais votado são 6 e o menos votado são 2. Para você saber a diferença, tem que fazer do mesmo jeitinho que fizemos as 2 primeiras operações. Riscar a quantidade de coelho, tirar aqui do cachorro e os quadradinhos que sobrar sem você riscar é o resultado, certinho? 10. Em uma competição de ciclismo participavam 72 ciclistas, porém 14 deles se retiraram por falhas nas bicicletas. Quantos ciclistas permaneceram na competição? Para isso, você tem que fazer uma continha de subtração, a continha de menos, de tirar. A professora vai armar a continha aqui para você ver como faz, tá bom? Aqui você pode ver que o 2, ele é maior que o 4, então não tem como tirar. A gente vai ter que pedir uma dezena emprestada do 7, que vai ficar 12. 12 você tira 4, aí fica 8. E esse aqui que era 7, você vai riscar ele e ele vai ficar 6 dezenas, porque ele emprestou uma dezena para o 2. Então, 6 tira 1, 5. Então, quantos ciclistas permaneceram na competição? 52 ciclistas, certinho? Terminando a tarefinha, tira foto e envia tudo para a professora. E fica com Deus e até a aula de amanhã.